Oi, turma! Bem-vindos a mais um vídeo. Como vocês estão? Vocês estão bem? Já lavaram as mãos hoje? Lembrem-se de continuar em casa, sair somente se for necessário, sempre usando máscara e levando álcool em gel com vocês e respeitando aí a distância entre as pessoas, ok? No vídeo de hoje a gente vai começar um novo aplicativo de diagramação para substituir o aplicativo antigo que a gente estava usando. Então hoje a gente vai começar a usar o Canva. E nesse vídeo eu vou mostrar para vocês todas as etapas de instalação, como você faz para procurar ele direitinho, como faz para fazer o login, colocar o seu nome e ver qual é o começo da interface. Então vamos relembrar o seguinte: interface gráfica é a tela do programa, no nosso caso vai ser a tela do Canva, então eu vou mostrar para vocês onde ficam as coisas, como essas coisas mais básicas funcionam. Na próxima aula a gente vai fazer igual a gente sempre fez com todos os aplicativos, fazer um teste. Então a gente vai criar um material que é um teste para poder usar as ferramentas. E então a gente começa a aplicar tudo que tem a ver com o tema identidade. Antes do vídeo começar, passar dois recados para vocês. Continuem participando das rodas de conversa, elas estão sendo essenciais para atualizar vocês sobre tudo e para a gente poder manter o contato. E 2, a mostra desse ano vai ser uma jornada de aprendizagem. Então todas as coisas que vocês estão aprendendo ao longo do semestre vão ser apresentadas nessa jornada. Para poder se atualizar mais e se atualizar melhor, continuem assistindo os vídeos e participando das rodas de conversa, ok? Então vamos lá. Primeiro de tudo, nós vamos começar clicando ali no ícone da Play Store para poder baixar o nosso aplicativo do Canva. É na Play Store onde vocês vão entrar e vão pesquisar somente a palavra Canva, e ele é o único aplicativo que tem esse nome. O nome inteiro dele completo é Canva, editor de foto, vídeo, logotipo e montagem. Mas só de colocar Canva já vai ser o suficiente. Uma coisa importante de vocês notarem, quando vocês baixam qualquer aplicativo, na verdade, é procurar olhar a caixa de observações, a descrição desses aplicativos, e geralmente nessa descrição, bem lá no final, na parte de baixo, tem um item que é muito importante, que é o tamanho, para você ver se o seu celular tem espaço para instalar esse aplicativo e qual é a versão dele. Por isso que eu sempre reforço muito com vocês que se você tiver um celular que é muito antiguinho, coloca aqui nos comentários qual a versão do seu celular, para os seus amigos poderem falar qual versão do Canva você pode baixar, ok? Uma vez que você baixou o Canva, ele vai pedir para que você faça o seu login e senha, exatamente como todos os programas de diagramação, muito parecido com o Spark Post e com o mesmo sistema do aplicativo do Designer, que era o aplicativo que nós estávamos usando antes. Nesse caso, eu escolhi colocar uma conta minha do e-mail, que é um e-mail que eu já uso para fazer alguns trabalhos dentro do Canva. No caso de vocês, vocês podem colocar login com Facebook, que não tem problema nenhum, ele vai atualizar do mesmo jeito. Aqui eu estou mostrando para vocês uma parte que se chama kit de marca. É uma parte que a gente não vai mexer, porque precisa ser pago. Então sim, o Canva tem funções gratuitas e tem funções pagas, que são bem fáceis de reconhecer, porque tudo que é pago lá dentro tem o ícone de uma coroa. Aqui é uma parte bem particular que eu acho interessante do Canva, onde você pode compartilhar o seu projeto com outras pessoas que têm o Canva também. E aí essas pessoas também vão editar aquilo que você está fazendo. Muito parecido com o sistema de edição que a gente usava lá na aba, onde cada um tinha a sua pasta, mas o grupo tinha uma pasta em comum, onde todo mundo podia editar. O Canva vai salvando automaticamente todos os seus designs. O que isso significa? Que enquanto você está fazendo, a sua rede de internet precisa estar ligada, então o seu 4G ou o seu Wi-Fi precisa estar ligado para que ele faça esse backup, e enquanto você estiver trabalhando, ele vai enviando isso para a central de dados dele e você não perde nada. E isso fica ali naquela categoria Meus Designs. Uma coisa importante do Canva é que talvez ele e o Spark Post sejam os aplicativos mais completos, ou seja, eles são os que mais têm templates e formatos. Então vamos conversar aqui de novo sobre os templates, que foi uma coisa que eu falei lá no Designer e que eu também falei no Spark Post. Template é quando você tem uma arte pronta,
que já vem o formato, ou seja, ele já tem o tamanho da postagem que você precisa. Na maioria das vezes, ele já vem até o texto com o tema que você precisa. Então vocês vão perceber que no Canva, ele é muito atual com as coisas que estão acontecendo. Recentemente teve a Páscoa, então a maioria dos designs que vão aparecer pra gente são relacionados à Páscoa. Mas não quer dizer que você precise usar aquele tema. Você pode usar, por exemplo, porque você gostou da cor, gostou do formato, mas aí você vai e tira qualquer elemento que está relacionado à Páscoa, muda as cores e o texto, e ele vira o seu design. Para as pessoas que estão começando a trabalhar com redes sociais, esses templates prontos acabam ajudando muito. E vocês vão perceber que muitas vezes algumas páginas de conteúdo têm um layout parecido, justamente porque eles fazem tudo no Canva. Então, a pessoa só vai lá, edita um pouco e fica a edição daquela pessoa com base em um template pronto. No nosso caso, o que é importante pra gente é conhecer bem a fundo todas as ferramentas e possibilidades que o Canva tem, entender quais são as limitações entre as ferramentas gratuitas e as pagas, conseguir extrair o melhor dessas ferramentas gratuitas e usar somente o template pronto para o tamanho, que é o que a gente vai conversar agora. Vocês vão perceber que ele tem uma lista bem extensa de templates e todos eles podem ser tanto para material web, ou seja, para mídias sociais como Facebook, Instagram, Twitch, YouTube, assim por diante, como também podem ser para materiais impressos. O que é bem surpreendente porque ele também tem template para impressão de camisetas, que é uma das coisas que a maioria dos programas de diagramação não costuma ter. Então você pode trabalhar tanto o material que você vai imprimir, o que nos lembra, que nos obriga a trabalhar com as cores do CMYK, ou com as cores que são para a web. Então, por exemplo, se eu fizer uma postagem para o Instagram, ele já vai entender que todas as cores que a gente trabalha são cores em RGB, ok? Para começar, eu vou clicar ali no primeiro, que é post para Instagram, que é basicamente o quadradinho 1000 por 1000 ou 100 por 100, depende da qualidade. É importante ressaltar que às vezes ele dá esses avisos de que você pode ir para a ferramenta Pro a qualquer momento, mas não é do nosso interesse, então é só você pular e ignorar, porque afinal ele é um aplicativo com ferramentas gratuitas e pagas e ele vai ficar oferecendo as pagas de vez em quando, mas nada que clicar no xizinho não resolva e esse template vai poder ser usado facilmente, ok? Para começo, como a gente quer explorar as ferramentas, entender a interface gráfica, que é onde ficam as coisas, como essas coisas funcionam, eu vou mostrar para vocês pegando um post pronto, onde nós não vamos mudar nada do texto, mas a gente vai mexer na fonte, a gente vai mexer no tamanho, vai mexer nas cores, só para vocês realmente entenderem como o Canva funciona de primeira, terem uma noção de espaço, onde as suas coisas ficam, como faz para salvar e assim por diante. Aqui eu peguei um documento que tem 5 páginas, ou seja, ele já vem pronto com essas 5 páginas falando sobre como praticar distanciamento social, que é o que nós mais precisamos agora. Então, cada uma das páginas vai falando para você como dar essas dicas para as pessoas. Então, isso daqui é um típico carrossel de Instagram. O carrossel de Instagram são aquelas postagens que são sequenciais, onde os textos complementam os outros até chegar num texto final, que pode ser uma conclusão, ou uma dica final, um conselho final e assim por diante. O importante desse tipo de postagem é a identidade visual ser única. Então, se você vê todas as páginas, você vai perceber que todas elas têm a mesma estética, mesmas cores, mesmo tipo de fonte, espaçamento, então ele segue basicamente o mesmo estilo. Na nossa questão das ferramentas, ali na parte de baixo, vocês têm um símbolo de lixeira, que é o ícone universal para excluir arquivos. Vocês vão ter os símbolos de duplicar e assim por diante. O que eu quero que vocês notem aqui, ele é muito fácil de achar as funções. Então eu cliquei no plano de fundo e ele me deu substituir, ou seja, eu posso substituir esse fundo colorido por uma imagem, o que não é do nosso interesse agora, ok? Vocês vão perceber que uma caixinha com cor é basicamente a ferramenta de cores. Do mesmo jeito que o Spark Post trabalhava aquela questão de trazer uma paleta de cores que já existe, aqui também. O que é uma paleta de cores que já existe?
Vamos supor que você esteja falando numa postagem sobre orquídeas e a sua orquídea é azul. Ele vai dar para você uma paleta de cores baseado no azul dessa orquídea para que você não precise ficar pensando muito. Outra coisa que torna o Canva bem diferente é que ele tem um seletor de cor maior, então você consegue enxergar melhor a proporção da cor, mas você também pode colocar o código direto. Então, se você tiver o código da cor, ele vai aparecer aqui. Se você repetir a letra F 6 vezes, é a cor branca, que foi o teste que eu acabei de mostrar. Novamente, todas as vezes que você quiser substituir uma cor ou algo do tipo, é sempre um quadradinho bem específico colorido que vai ser o da cor. Aqui, ele está mostrando como eu faço para poder editar o texto. Ele vai ter as mesmas hastes muito parecidas com o que a gente já viu em outros aplicativos. E aqui a gente encontra a nossa primeira coroinha. Essa coroa significa que aquela fonte não está disponível para gente, a não ser que você pague. Então você tem que pagar para ter coisas que tem a coroinha. Mas vocês vão perceber que tem muitas fontes e que isso não é um problema. Aqui ele conta o tamanho por pontos, então 81 pt é o tamanho da letra. Então, se eu passar alguma orientação para vocês, letra, tamanho 20 pt. Então, esse é o tamanho que a gente vai usar na nossa fonte, ok? Arrastando para o lado, continuando a nossa barra de ferramentas, ele tem como mudar a cor do texto. E aí, eu já vou aproveitar e usar uma cor oposta ao roxo, então eu vou usar o amarelo. Cores complementares funcionam muito bem. Como aqui a ideia é só apresentar as ferramentas e não fazer o design, pelo menos vamos mexer e deixar ele minimamente bonitinho para também não estragar a imagem inteira, ok? Dando sequência, a nossa fonte não tem negrito, que seria aquela letra B, mas ele deixa colocar o I de itálico ou o U sublinhado. Indo para o lado, você vai ter o ajuste. Esse ajuste você vai clicando várias vezes para que ele troque. Então você vai ter ajuste à direita, centralizado, à esquerda e justificado. Na sequência, uma ferramenta que deixa nossas letras maiúsculas e minúsculas e também os nossos ponteiros, né, que são como se fosse uma lista de ícones que vai no começo ou no final de cada linha. Dando sequência às ferramentas, a gente tem espaçamento entre letras. Então, por exemplo, eu tenho ali a palavra como. O C fica mais afastado do O, que fica mais afastado do M, e afastamento entre as linhas. E depois nós temos os efeitos. Esses efeitos, vocês vão ver que cada um deles, quando você clica em cima, aparece uma ferramenta de configuração. O que isso significa? Que além do efeito visual que já está aparecendo, você pode mexer na configuração para que esse efeito fique mais forte ou mais fraco. Como eu vou mostrar agora na ferramenta de curva. Então eu posso fazer uma curva para dentro, como eu posso fazer uma curva para fora. Posso deixar o meu texto num arco bem grosso ou num arco bem levinho. Lá em cima, do lado do botão da casinha, que é basicamente o botão Home, nós temos o botão de desfazer. Ele é o nosso Ctrl Z do aplicativo. Seguindo depois dos efeitos, nós temos as camadas. Isso daqui é muito importante para a gente saber a posição onde o nosso objeto vai ficar. Para o lado, ele tem uma opção chamada Ajuste de Posição. Essa é uma ferramenta bem útil, porque às vezes você empurra com o dedo e o que acontece? O seu dedo meio que empurra para o lado errado. Então, às vezes você tenta colocar no lado certo e não funciona. Outra coisa legal que o Canva tem é que ele tem um espaço para comentários. Então, se você estiver fazendo um trabalho que é compartilhado com outras pessoas, você pode deixar um comentário para que um outro designer veja e complete aquela função. Então, por exemplo, esse texto pode ser trocado. Eu estou dando a sugestão para que o outro designer vá lá e troque o texto. Aqui, a gente começa o básico das edições de imagem. O Canva tem mais opções de imagem do que isso, mas de começo ele tem filtros, que é o que todo aplicativo de editar imagem tem, e ele tem ajustes. É interessante notar que ele tem brilho, contraste, saturação e matiz, que são as 4 coisas mais essenciais quando se fala de edição de imagem. Depois, ele vem com a clássica ferramenta de cortar. Vocês vão ver que ele quase não tem ícones para representar, então literalmente o nome da função é o que ela faz, então não tem muito como se perder dentro do aplicativo. Por que eu estou falando isso?
Porque às vezes um aplicativo, para economizar espaço, ele vai lá e coloca um ícone. Então, por exemplo, letra T é ferramenta de texto, ícone de foto é ferramenta foto. E no Canva isso não acontece. Se você está clicado no texto, vai estar lá fonte, tamanho, cor, negrito, sublinhado, itálico. Tudo isso vai estar bem fácil de reconhecer, ok? Então, quando a gente estiver editando uma imagem, vocês vão saber nitidamente onde eu estou clicando na minha tela sem ter nenhum tipo de preocupação, justamente porque aparece lá trocar cor, aumentar, diminuir, esquerda, direita, e isso é muito bom pra gente. Aqui eu tô mudando as cores dos meus bonequinhos, então o que acontece? Eu tenho esses pequenos ícones que são símbolos de pessoas que estão praticando distanciamento social por causa do Covid, e eu posso trocar a cor desses ícones. Então assim, sempre que um template vem pronto, não quer dizer necessariamente que você precisa usar as cores que vieram. É uma coisa que eu falei lá no começo, mas óbvio que a ideia é que nós criemos a nossa própria identidade, o nosso próprio design, mas fica aqui a dica para caso vocês precisem fazer algo que não seja da aba, que vocês podem criar capas, por exemplo, para o trabalho da escola de vocês e deixar bem mais interessante do que as capas que a gente vem apresentando, feitas à mão, por exemplo. O Canva, ele é um aplicativo usado por profissionais e por amadores do design, ou seja, todo tipo de gente consegue usar o Canva, e se você não conseguir usar no seu celular ou na sua tablet e você tiver computador em casa, o Canva tem uma versão de navegador. É só abrir aí o Google Chrome, Internet Explorer e digitar lá na barra de endereço canva.com, que ele vai mostrar para você o que você precisa fazer. Para salvar, é só clicar ali naquele botãozinho que é uma seta para cima e ele vai mostrar para você para onde você pode enviar ou salvar a sua imagem. Lembrando que o Canva é um aplicativo de mídias sociais, então ele entende que tudo que você faz, você vai querer postar em algum lugar. Então ele tenta interagir ao máximo com as outras redes, e aí de onde você tá, você já pode enviar para o Twitter, Facebook, Instagram e assim por diante. Se você quiser, você também pode só salvar na sua galeria, o seu design vai ficar salvo. Se tiver 10 páginas, ele vai salvar as 10 páginas de uma vez, então não precisa se preocupar, porque ele salva tudo junto como uma coisa só. Espero que vocês tenham conseguido baixar o Canva, lembrando que o link para poder fazer o download sempre fica aqui na caixa de descrição do vídeo, então sempre nas 2, 3 primeiras aulas eu procuro colocar o link aqui embaixo para que vocês possam acessar o aplicativo direto do celular de vocês. Como sempre, se o seu celular não funcionar o Canva, o que você pode fazer? Continuar usando o aplicativo anterior ou procurar algum aplicativo que tenha as ferramentas similares para que você não perca essa atividade, ok? Lembrando sempre que se você tiver alguma dúvida, você pode deixar aqui nos comentários. Terminou de fazer a sua atividade, você pode enviar pra gente via WhatsApp com seu nome para eu poder dar um feedback sobre como você está trabalhando, ok? Então, continue participando das rodas de conversa, que logo mais nós vamos produzir muitas coisas para nossa jornada de aprendizagem, ok? Então, muito obrigada por ter visto esse vídeo até aqui, até o próximo vídeo e